pouquinhos eu vou... Já está começando, estou começando a jogar no... Vocês me ouvem, gente? Está todo mundo me ouvindo? Ok. Sim. Picotando. Está picotando. Picotando, né? Isso aí, gente, infelizmente eu acho que é a internet. Eu acho que não tem muito como mudar isso. Eu estou ouvindo bem. Olha, agora que está entrando. Normal. Agora que está entrando já a chamada ao vivo. Então a gente já vai, 18h56. A gente já vai então, como de costume, começar a fazer a nossa leitura de preparação. Bom, depois a gente continua aqui. Chegando também o Ednei, aqui, nosso irmão. Muito bem. Então, muita paz a todos. Vou pedir, como de costume, para que todos os irmãos presentes possam fechar os seus microfones, que ajuda bastante na melhoria do som de quem está falando, né, de quem está ouvindo. Então, peço até para a irmã Margarete que deixe o som fechado. Quem, por acaso, tiver deixado ainda aberto, eu vou pedir licença, agora vou fechar, quem tiver ainda. E assim nós tentando dar uma melhoria. Então, meus irmãos, como sempre, o livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco, hoje no capítulo 27, nos diz então a benfeitora: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e a fervorada. Graças a Deus, vamos orar com a nossa irmã. Senhor Jesus, mestre dos mestres, mais uma vez, pela organização da tecnologia que nos oferta essa oportunidade de estarmos reunidos numa comunhão de pensamentos, que possamos todos nós recebermos. Olá, gente! Estamos aqui, então, para mais um dia de estudos no Grupo Espírita Gabriel, da nossa programação de férias. Seguindo hoje, vamos falar, então, sobre esta tela que se intitula A Morte do Pecador. A gente vai ver um pouco, né, sobre esse quadro, sobre essa tela. Peço que vocês reparem, vejam os traços, as figuras, reflitam um pouco, olhem, vejam quais são as impressões que te causam essa tela, porque ela vai ser um importante ponto para o nosso estudo dessa noite, vai ser um referencial muito importante. Então, a gente pode observar os traços, umas figuras um tanto quanto assustadoras ali ao lado, a gente percebe ali também uma certa interseção, né? E vamos entender, então, um pouco mais dessa representação e por que, né, ela também foi escolhida. Mas antes, vamos trazer todo um aporte de quem foi o pintor, onde a gente encontra essa tela, onde ela está, para dar prosseguimento, então, ao nosso estudo. Seguimos, então. Bento José Rufino da Silva, conhecido como Bento José Rufino Capinã, ou simplesmente Capinã, é o nosso autor, então, dessa obra. Nasceu em Salvador, em 1791, e desencarnou em 1874. Foi um pintor, litógrafo,
dourador, professor e cenógrafo brasileiro. Após combater em conflitos decorrentes do processo de independência do Brasil, troca o sobrenome português Silva pelo nativista Capinã. Há poucas informações sobre sua vida, né? Não se sabe muito, os historiadores não têm muitas informações sobre a vida, né, do nosso autor. Mas o que se sabe é que ele foi discípulo de Antônio Joaquim Franco Velasco e bastante ativo em Salvador, pintando, sobretudo, painéis religiosos. Então, ele é bem conhecido pelos seus painéis religiosos. Inclusive, tem outros expostos em outros lugares pelo Brasil. E a morte do pecador, né, a nossa tela de estudo, está na entrada da Igreja do Bonfim, em Salvador. É atribuída a ele, né? Se chegou a essa conclusão devido ao seu traçado, ao seu estilo de pintura. Então, os historiadores, né, pegando toda essa base, comparando com outras pinturas dele, percebem que é muito semelhante, até pela temática também. Então, é atribuída a ele porque todo o seu traçado, as cores, a sua forma de pintura remete realmente ao Capinã. Aqui nós temos, então, a Igreja do Bonfim, em Salvador. A gente pode observar, é uma igreja muito bonita, muito famosa, né, em Salvador. E o quadro, como ele está lá exposto, então, na igreja. O quadro, né, é bem emoldurado, tudo é muito bonito nessa igreja e o quadro está lá. Então, é para a gente ter aí um pouco dessa referência de quem foi o pintor, onde a gente encontra esse quadro e por que, né, trouxemos então esse quadro para o nosso estudo. Vamos entender um pouco mais qual a ligação deste quadro com o Espiritismo, então. Bom, gente, então, essa é a nossa chamadinha, né, para a noite de hoje. Grupo Espírita Gabriel, Noções Espíritas na Arte Não Espírita. Continuando a nossa programação que nós chamamos de férias, né? Esse período que vai, todo esse período que antecede o Carnaval, indo de 4 de janeiro até 8 de fevereiro, são 6 segundas-feiras. E como nós acabamos de ver e de ouvir, hoje, dentro dessa temática de olhar para obras não espíritas, e muitas delas até não necessariamente de cunho religioso, a de hoje até tem um cunho religioso, sim, mas obras de arte não espíritas, mas numa possibilidade de fazer uma reflexão espírita em cima delas ou a partir delas, né? Então, hoje esse quadro aí que a gente acabou de conhecer, a morte do pecador, e já de início, a gente gostaria de esclarecer que essa escolha não foi assim reflexo de nenhuma opção, assim, de nenhum de nós, uma escolha subjetiva por preferências, não. É porque esse quadro, esse painel, né, essa pintura intitulada A Morte do Pecador, ela é citada nominalmente pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda no livro Painéis da Obsessão, diante de uma situação que nós vamos daqui a pouco acompanhar. Então, nós achamos interessante trazer essa tela, né, esse painel, já que ele já está realmente citado dentro da literatura espírita. Então, já permite aí, já é um passo dado aí para a nossa reflexão. Como de costume, nós abrimos o nosso encontro, o nosso estudo, com uma citação do Evangelho, porque todos nós sabemos que a doutrina espírita tem como base moral o Evangelho de Jesus. Isso está largamente colocado, né, desde o advento da doutrina, que não se estava estabelecendo nenhuma moral nova, não há nenhuma moral superior àquela que Jesus legou à humanidade. E para o estudo de hoje, para essa temática de hoje, esses desencarnes difíceis, sob o jugo de obsessões, por vezes tenazes, dolorosas,
nós separamos esse ensinamento retirado do Sermão da Montanha, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Entra depressa em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Assim lecionou nosso Mestre Jesus, já deixando nesse ensinamento tão resumido, tão sintético, a importância de não transportarmos os desafetos para depois do desencarne, para o plano espiritual, porque muitas vezes vão se desdobrar em processos obsessivos longos, difíceis, dolorosos, se arrastando muitas vezes por uma ou mais encarnações seguintes. Então, colocada a nossa base moral, vamos para os fundamentos doutrinários. Trouxemos aí 4 questões retiradas de O Livro dos Espíritos, que se relacionam. Claro, há muitas outras questões que se relacionam, mas para não ficar muito extenso o nosso material, nós separamos somente essas 4 que se relacionam com esse episódio, com essa passagem do livro Painéis da Obsessão, de que nós vamos tratar hoje. Allan Kardec pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. E os benfeitores da humanidade responderam: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E aí vem a 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos responderam não. Então não há linha de demarcação nítida traçada entre a vida e a morte. Há um processo. E eles continuam. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Então, dizendo aí que a separação da alma e do corpo por ocasião do desencarne não é um acontecimento repentino, passando da vida para a morte subitamente, não. É um processo que leva ao desencarne, ao desprendimento, é gradual. Tem mais 2 questões, a 255, que se reporta ao sofrimento, quando os espíritos expressam sofrimentos, dores. Isso está muito bem desenvolvido naquela sessão sobre as sensações dos espíritos, que está no Livro dos Espíritos, na 2ª parte. Então, Kardec pergunta, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Isso porque alguns espíritos se queixam de dores, de frio, de sensação de queimadura, calor, fome, sede, que são sensações eminentemente físicas, relacionadas ao corpo físico. Então era natural que Kardec propusesse essa questão para entender realmente de que natureza é esse sofrimento, uma vez que o espírito já estaria então despojado do corpo físico. E aí os espíritos esclarecem de que natureza é o sofrimento: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, como nós temos oportunidade de consultar no Livro dos Espíritos, essas angústias morais, muitas vezes, pelo estado de inferioridade,
por trazerem a consciência culpada, eventualmente, pelos desatinos, pelos vícios, pelos crimes, né, pela prática do mal de um modo geral, né, pela inferioridade, pela culpa e também pelo condicionamento. Condicionamento adquirido na vivência do corpo físico, né? O corpo físico tinha essas sensações. Então, quando a gente desencarna, a gente ainda leva a impressão, a sensação, até, acho que não seria demais dizer, a ilusão das dores físicas que efetivamente não experimentamos mais. Mas o condicionamento fica ainda por algum tempo na vida espiritual. Mas que, na verdade, a natureza do sofrimento são as angústias morais, dada a inferioridade, a culpabilidade pelas ações cometidas na vida física. E, por último, o nosso último fundamento hoje para nortear o nosso trabalho é quanto ao desencarne de um obsidiado perante os seus obsessores. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? E os espíritos responderam: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Então, em nossa reunião, nós chegamos até a dar um exemplo que é bastante comum, quando diante de alguns elementos de uma quadrilha de malfeitores se encontra na cadeia, se encontra em presídio, se encontra na prisão. E ali chega mais um comparsa sendo preso. Ora, quando eles veem esse comparsa chegando para se juntar a eles no presídio, na cadeia, eles não lamentam, nem ficam tristes, nada disso. Pelo contrário, dão gargalhadas, dão risadas e ficam, como os espíritos disseram aí, ficam satisfeitos vendo que mais um semelhante seu, mais um comparsa seu veio se juntar ao mesmo estado de prisão que eles, privados também de alegrias, né, de paz, da liberdade da pessoa que estivesse isenta de faltas para expiar. Então, colocado isso, que os irmãos podem consultar depois de todo esse capítulo, toda essa parte, vamos adiante. Achamos por bem trazermos aqui, para estudo dessa obra de hoje, os painéis da obsessão, essa mensagem recebida pelo médium Chico Xavier, nosso querido Chico, assinada pelo não menos querido e amado Bezerra de Menezes, em apoio à publicação do livro Painéis da Obsessão, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ao médium Divaldo Franco, entre os anos de 1983 e 84. Então, logicamente, como seria difícil decodificar o manuscrito assim, nós fizemos a transcrição, mas entendemos de reproduzir aqui como está no livro impresso, também nos e-books, né, nos livros eletrônicos, esse facsímile do manuscrito psicografado por Chico Xavier. Ele é mantido, ele veio publicado, ele é mantido, justamente indo ao encontro daquilo que Kardec deixou como uma das orientações, um dos critérios desse advento da doutrina espírita, afirmando que a autoridade da doutrina espírita se assenta na universalidade do ensino dos espíritos. Então, essa mensagem parece a todos nós vir ao encontro desse critério. É como se toda a espiritualidade quisesse dar a demonstração de que estão em consonância, estão em perfeita sintonia de propósitos, de conteúdo e de ideal, de conformidade com a codificação espírita. Então, vejam, um espírito como Bezerra de Menezes, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, trazendo esse apoio ao texto recém-psicografado e
sendo publicado em livro, assinado pelo espírito, como dissemos, Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. E aí nós fizemos a transcrição, porque naturalmente assim a dificuldade de leitura. A mensagem diz: caro Divaldo, o Senhor nos abençoe. Os painéis da obsessão, pintados artisticamente por nosso estimado amigo Manuel Filomeno de Miranda, assemelham-se a chapas radiográficas, revelando largos traços da doença espiritual de todos os séculos, a obsessão, enfermidade quase sempre oculta nos escaninhos do ser. Divulgar esses painéis esclarecedores pela feição de aviso e socorro que expressam é para nós um nobre dever. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Bezerra. Então entramos aí no livro Painéis da Obsessão, no capítulo 17. Vamos acompanhar o desdobramento aí de um episódio onde o Manuel Filomeno de Miranda, acompanhado por um espírito que está ali na feição de trabalhador e até de seu orientador, colocado aí no texto como Dr. Lustosa, eles estão num cômodo e vão acompanhar o desencarne desse personagem, o Senhor Marcondes. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no seu texto, já trazendo aí a fala do Dr. Lustosa, ambos desencarnados, Manuel Filomeno e o Dr. Lustosa, eles dialogando diante desse desencarne, o Dr. Lustosa diz ao Manuel Filomeno de Miranda: no caso em tela do nosso Senhor Marcondes, foram os petardos mentais dos encarnados, foram os petardos mentais dos encarnados que, por sintonia dele próprio, desencadearam os distúrbios que o afligiram, dentro, naturalmente, das balizas do seu programa kármico. Infelizmente, nada podemos movimentar em seu favor neste momento, porque ele se encontra muito vinculado a outra área de interesse, sintonizado com aqueles que lhe compartem, do nosso lado, a economia emocional, moral e espiritual. Aqui nos encontramos na condição de observadores e aprendizes, esperando no futuro poder ministrar-lhe alguma assistência, apesar de sabermos que ele não se encontra fora do divino amparo, experimentando as ações e reações do que tem preferido, cultivado e distribuído. Agora oremos e aguardemos. Então, narra o Manuel Filomeno de Miranda: recolhi-me à prece intercessora, fraternal, apiedado do irmão tristemente equivocado, para quem os valores transitórios eram mais importantes do que os bens imperecíveis do sentimento, da vida espiritual, do bem. Não me sentia, como não me encontro, em condição de censurar o comportamento enganoso do moribundo, em razão de poder aquilatar os próprios do Manuel, os próprios erros, e o quanto me cumpre ainda avançar pela trilha do dever que me aguarda. Compungia-me ver o desfecho infeliz de uma existência física que fora aquinhoada com recursos inestimáveis para o sucesso sobre as dificuldades, a vitória do espírito sobre as injunções do corpo e do mundo. A reflexão levou-me à emoção sincera, porquanto a cena da desencarnação ali era confrangedora. Não havia o concurso dos técnicos em libertação, tendo o enfermo tombado no automatismo dos fenômenos biológicos demorados, que se arrastam até o total desgaste dos fluidos e forças vitais, prendendo o espírito à matéria, por largo tempo após a chamada morte orgânica,
quando o cadáver entra em decomposição. À medida que os minutos passavam, o agonizante dava mostras de maior sofrimento, estertorando e emitindo pensamentos de mal contida ira contra todos e tudo. Nesses comenos, ouvi um dos mais terríveis obsessores presentes, que já o afligia, tentando desgarrá-lo do corpo, informar a indigitado companheiro: já não demora. Em menos de 10 minutos, tudo estará acabado. Vá buscar os sugadores. Fiquei perplexo ante a ordem inusitada. Mentalmente, o doutor Lustosa sugeriu-me calma, silêncio e oração. De súbito, irromperam na câmara onde a morte triunfava 4 entidades de aparência lupina, atadas a cordas como se fossem cães, embora mantivessem alguns sinais humanoides, que emitiam contristadores uivos e se movimentaram inquietas nas mãos vigorosas que lhe sustentavam as correias presas aos pescoços. Denotavam sentir o que acontecia, tal a agitação de que davam mostras. O desencarnante percebeu chegar a hora e, aterrado sob a asfixia cada vez mais constritora, debateu-se, tentou gritar, mas a tosse rouca o venceu com brutal hemoptise, impedindo-lhe a respiração, vitimando-o em definitivo. O vigilante perseguidor, com terrível ricto na face macilenta, ordenou: soltem os animais. Vimos as entidades sinistras arrojarem-se sobre o defunto e, numa cena perturbadora, profundamente asquerosa, sugar as energias da pasta sanguínea como do cadáver, retirando por absorção bucal os fluidos empestados que eram eliminados. Após o vágado que o espírito experimentou, atônito, sem entender o que realmente acontecia, ouviu-se chamado nominalmente pela voz apavorante do inclemente inimigo, que lhe dizia: Marcondes, não há tempo para repouso desnecessário. Você sempre dizia aos empregados e familiares que é necessário estar desperto, agir. Acorde, não malbarate os minutos. A morte não dá repouso. Prossegue a vida conforme cada qual a usa. Chegou a sua vez, miserável. Simultaneamente, passou a desenredar o falecido dos seus despojos, usando de violência, o que produzia no espírito lancinantes dores, que extravasava a gritos confrangedores. Os sugadores locupletavam-se sobre os restos mortais como se fossem chacais famintos, disputando animais abandonados pelos que os houveram destruído. Logo depois, o vigoroso algoz, num gesto brusco, deslindou as últimas amarras fluídicas e, segurando à força o alucinado senhor Marcondes, que experimentava inomináveis quão indescritíveis aflições, e submeteu-se, debatendo-se, à nova injunção. Retirem os animais, impôs feroz. Saiamos daqui. As entidades reagiram ao seu condutor, não desejando abandonar o repasto, no que foram forçadas à chibata, e o grupo heterogêneo, ridículo e apavorante retirou-se com grande chocarrice, levando o recém-desencarnado. Transcorrera menos de 1 hora desde o desenlace, e tudo parecia haver acontecido em um demorado período de incessantes aflições.
No plano físico, a religiosa que orava revestia-se de opalina claridade, que resultava da sua comunhão com as esferas superiores, e ajudada pela enfermeira e mais os auxiliares que foram chamados, o cadáver foi recomposto, enquanto o apartamento era asepsiado, a fim de que tudo retornasse à normalidade habitual. Já nada temos a fazer aqui, falou-me o generoso Dr. Lustosa. Outros deveres nos esperam. O nosso irmão, Sr. Marcondes, começa doloroso e demorado período de reparação, no qual a dor desempenhará o papel que ele não se permitiu fosse realizado pelo amor. O tempo, esse benfeitor ignorado e paciente, se encarregará de ajustar e pôr nos seus devidos lugares tudo quanto se encontra em desconcerto e desequilíbrio. O espetáculo tenebroso imprimira em minha mente todo o horror da desencarnação do atormentado enfermo, fazendo-me recordar uma antiga oleografia religiosa intitulada A Morte do Pecador, na qual se retratava algo semelhante, porém menos aterrador. Provavelmente, o pintor tivera alguma visão psíquica do evento, que fixara como advertência aos desatentos em torno das questões espirituais. O momento, todavia, não me permitia quaisquer indagações. Saímos em direção ao jardim e nos deparamos com o triunfo do sol, abençoando a natureza. Então, meus irmãos, nessa reunião realizada nessa última segunda-feira, dia 18, está aí a obra de arte, essa pintura, esse painel que nós trouxemos, mencionado, como nós pudemos acabar de ver, aqui na lembrança do Manuel Filomeno de Miranda, diante do desencarne que ele presenciou. E com razão ele nos afirma que a tela da qual ele se lembra, que é essa aí que nós estamos vendo, é um painel bem menos aterrador do que os painéis da obsessão que ele veio generosamente nos retratar, nos pintar com o seu livro, com o seu texto, mostrando a advertência do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, como nós colocamos no princípio, mostrando essa advertência, o quanto ela se faz importante, relevante, da maior gravidade, a qual nós realmente devemos dar toda a atenção em não multiplicar desafetos e, se possível, dirimirmos, desfazermos esses desafetos, estabelecendo a paz interior, mesmo quando a pessoa, ou as pessoas em questão, muitas vezes não querem reaproximação, não querem reconciliação. Joana de Ângeles tantas vezes vem nos dizer através do Divaldo, isso não é importante. Importante é que nós possamos alcançar o nosso arrependimento, possamos mudar a nossa postura mental, os nossos sentimentos para melhor. Ficando aí a advertência, o motivo pelo qual nós trouxemos essa obra para o nosso estudo de hoje. Que possa ser de utilidade, que os irmãos possam se sentir estimulados a examinar essa, como outras obras, num olhar espírita, do quanto muitas vezes o pintor pode, de fato, ter sido inspirado por alguma visão que ele teve no período de sono, ou de alguma outra forma, ou até como reminiscências que ele traz do período em que estava desencarnado. Passando aí para a tela, claro, com toda a liberdade da criação artística, mas passando aí para a tela uma situação que tem seus fundamentos de realidade, como nós dissemos, num olhar espírita, logicamente sem a pretensão de interpretar a obra como o espiritismo, mas apenas como uma possibilidade de olhar, examinar e refletir. E, se possível, fazer desse conteúdo um meio, um recurso de utilidade para a nossa renovação, para o nosso estímulo à leitura,
A nossa transformação moral é a busca permanente pela nossa paz interior, pela nossa paz de consciência. E assim, nós vamos concluindo esse adendo, esse acréscimo, uma vez que nós não conseguimos manter a gravação da transmissão ao vivo, nós tivemos problema. Então fica aqui o material utilizado, os textos lidos, para aqueles irmãos que participaram de nossa reunião poderem rever, e aqueles que não participaram ficarem com um pouquinho do que nós apresentamos, do que nós conversamos e refletimos. Muita paz a todos, em nome de nosso Senhor.